Um outro tipo de informação que é importante também você gerar em relação ao sítio é a estimativa futura de produção florestal, tá? Que são as chamadas curvas de índice de sítio, tá? Aqui no caso eu não tenho nenhum gráfico para mostrar para vocês, mas só para vocês saberem, né, caso você não saiba, a curva de índice de sítio é aquela em que você, no inventário florestal, você além da medição de altura, você também determina a altura dominante, tá? Que a altura dominante, para quem não sabe, é a altura das árvores maiores do povoamento florestal, e essas árvores elas representam o potencial máximo ali daquele sítio. E aí, com base nessas informações de altura dominante, você consegue fazer uma comparação com outros sítios, você consegue saber, pré-determinar qual que é a produtividade máxima daquele local, tá? Então, a curvas de índice de sítio são elementos muito importantes relacionados ao sítio que vão compor aí o seu inventário florestal, tá? Então, também uma outra coisa que é importante você colocar no relatório de inventário são possíveis recomendações de espécie, possíveis recomendações de manejo, possíveis recomendações de plantio, né? Porque se depois de tudo isso você verifica que determinado sítio ali tem presença, por exemplo, de geada, é uma região onde acontece geada. Então, você, sabendo disso, você vai fazer ali uma recomendação compatível com aquele local, né? Você não vai recomendar para uma espécie onde acontece geada, você não vai recomendar uma espécie que não seja resistente à geada, né? E assim por diante, que, por exemplo, no caso do Mato Grosso, se a gente sabe que aqui existe uma época do ano em que praticamente não chove, são aí em torno de uns 3 meses onde tem muito pouca chuva, então é necessário ter espécies que sejam compatíveis aí com essa condição, tá bom? Da mesma forma, se você faz aí no seu relatório possíveis recomendações de espécie, de manejo, é importante também você fazer possíveis recomendações de tratos silviculturais, né? Tratos silviculturais, ou seja, se naquele povoamento florestal, seja floresta nativa ou floresta plantada, né? Coloque então lá no seu relatório de inventário, né? Se for o caso, se você estiver prestando aí uma consultoria, coloque lá no relatório de inventário, olha, que é necessário fazer um desbate para um aproveitamento de material lenhoso e também para as árvores remanescentes terem mais espaço para crescer. Ou vai ser necessário ali fazer uma desrama, ou naquele sítio ali está tendo muita mato competição, então é necessário fazer algum trato silvicultural em relação a isso, né? Ou seja, no relatório de inventário florestal, no tocante ao sítio, é importante também você considerar aí essas recomendações, tá? Também, se lá atrás, se eu falei que você fez lá amostras de solo, então procure também verificar a necessidade de fazer aí um programa de correção de solo e adubações. Isso aí, olha só, é uma coisa muito bacana, até mesmo para você fechar algum outro serviço maior, tá? Se você já fez um inventário florestal, você já recebeu por aquele inventário, você pode muito bem colocar ali no relatório técnico, olha, existe aqui uma necessidade de adubação e correção do solo. E aí, dessa forma, você, como bom profissional, aí você, peraí, apertei um botãozinho na impressora aqui sem querer. Aí você, como bom profissional, você já linka aí com um novo trabalho, uma nova consultoria que vai te gerar aí mais uma fonte de receita e faturamento, né? Ou seja, trabalhos posteriores que vão te gerar mais lucro, né? Não só com o inventário florestal, mas tudo aquilo que o inventário florestal envolve, tá? Agora a impressora está fazendo barulho aqui, que eu apertei ela sem querer, tá? Uma outra recomendação técnica, tá? Se for o seu caso, por exemplo, se você estiver lidando aí com um plantio de mudas recém-plantadas, né? As mudas elas são mais sensíveis às variações do sítio, né? Então procure ver se é o caso de você fazer uma recomendação, por exemplo, aí de uma irrigação, de um combate a pragas florestais, ou seja, se no sítio vai estar tendo toda essa influência aí no caso de mudas jovens e mais sensíveis, então procure verificar também quais fatores do sítio estão influenciando diretamente aí na produtividade, na mortalidade das mudas, tá?